Esta é a aula do dia 8 de novembro de 2024. Primeira aula do estudo das cartas de Pedro. Muito bem. Dando um intervalo para que nós retomemos o Evangelho de João, eu resolvi que nós estudaríamos as cartas de João e de Pedro. João seria natural, já que o autor do Evangelho era João. No entanto, Pedro também é muito interessante, porque o Evangelho de João termina com um episódio chamado Restauração de Pedro. Então, em seguida, viria o que aconteceu com Pedro. E eu achei uma opção melhor, porque é uma carta muito bonita e muito profunda. Tá? Então, vamos a ela. Restauração de Pedro. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Evangelho de João, capítulo 21. Este é o episódio chamado de Restauração de Pedro. Pedro negou 3 vezes por medo, então foi restaurado 3 vezes por amor. Ele é comunicado que ele vai passar pelo martírio, e de fato vai. Mas Pedro não tem mais medo. Pedro foi restaurado. E essa carta fala justamente sobre justificação pela fé, um termo que Paulo usa muito, e essa justificação significa a restauração à nossa verdadeira natureza. É isso que está em questão nessa carta. Seguindo a restauração de Pedro, Pedro então vai ser a pedra fundamental de tudo que vem depois, e foi chamado de igreja. É por isso que nós estamos estudando na continuação a carta de Pedro. Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Vou repetir. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Bom, muito bem. Primeiro de tudo, Pedro nos diz que Deus nos fez renascer. Ele não diz que Deus nos fará renascer. Ele diz que Deus nos
fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Então nós temos a esperança, mas Deus já nos fez renascer, nós já somos, nós já estamos salvos. É isso que propõe a via cristã. Já está consumado. Então Pedro diz, em sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível e incorruptível, reservada para nós nos céus. Isso quer dizer que, ainda que a gente não viva plenamente um estado de salvação, que é um estado de iluminação, de despertar da consciência, esse estado já está reservado nos céus, nós já somos salvos. Porque Deus já nos fez renascer na ressurreição de Cristo. Então é preciso atentar para as palavras dele, ele não está dizendo nos fará renascer, nós vamos chegar no céu, ele não está dizendo nada disso. Tá? Então, para uma herança incorruptível, reservada para vós nos céus. Para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, e para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Guardados, vós que sois guardados pelo poder de Deus, que aceitaram a palavra que foi proposta. Então já estão sobre a guarda de Deus. E ele diz, vós que estáis sobre a guarda de Deus, por causa da vossa fé. Então, o cristianismo propõe o caminho da fé. Quando nós vamos nas doutrinas do Oriente, se fala muito em iluminação e despertar da consciência. E, na prática, nós temos um problema muito sério. Eu sei que uma doença é ilusão, mas eu não consigo dissolver a ilusão. Né? Eu não me iluminei, eu não despertei a minha consciência, então como eu vou fazer? O cristianismo propõe uma outra via. Né? O Oriente diz que nós temos que despertar a consciência, mas o cristianismo está propondo uma outra via. Ele diz, pela fé, você já chegou. Ainda que você não viva plenamente esse estado agora, mas você já aceitou, você já é esse estado de desperto. Então ele diz, vós sois já guardados pelo poder de Deus, e o que mais que ele diz aqui? Por causa da vossa fé, e para a salvação, que é o despertar da consciência, que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Que últimos tempos são esses? Os últimos tempos da ilusão, os últimos tempos do ego, os últimos tempos da vida material. Essa é a segunda vinda do Cristo. Então, nós já estamos prontos para a vinda. Quando? Pertence a Deus, porque Deus está fora do tempo. Mas nós estamos prontos, nós já somos. Então, sim, Deus nos fez renascer a nós para uma herança nos céus, e não neste mundo de impermanência, mundo fenomênico dos 5 sentidos. Sois guardados para a salvação, que é verdadeiramente a iluminação, o despertar da consciência divina que nós somos, pronta para se manifestar nos últimos tempos. Últimos tempos de nossa vida para o ego, para a vida de ilusão, para a vida material. Prossigo. 6. É isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações. Para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para vosso louvor, para vossa honra e para vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Muito bem, então ele diz que isso, a realização pela fé, é o que constitui a nossa alegria. Um pouquinho só.
Muito bem. Então, ele diz que o caminho da fé constitui a nossa alegria, apesar das aflições passageiras. Então, ninguém disse que não há sofrimento. Nós já somos salvos, mas ninguém disse que não há sofrimento, mas esses sofrimentos já não importam mais. Este é o ponto. E ele diz: para que a prova que é submetida à vossa fé, o sofrimento, ele diz que essa prova é como o ouro, o qual não deixamos de experimentar a pureza através do fogo. E que tudo isso para o louvor, para a honra e para a glória de Deus quando Jesus se manifestar. Quando Jesus se manifestar, como consciência desperta. Então ele prossegue dizendo: esse Jesus vós o amais sem o terdes visto, credes nele sem o verdes ainda, e isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Sem o terdes visto, sem o verdes ainda, porque na verdade ele não pertence ao mundo fenomênico e ao mundo das formas, dos 5 sentidos. O verdadeiro Jesus, o verdadeiro Cristo, não pertence ao mundo dos sentidos. E por isso ele diz: meu reino não é deste mundo. E por isso ele diz a Tomé também, que insistiu em ver as feridas, ele diz: agora crestes, feliz aquele que não precisa do fenômeno físico para crer. Porque o Cristo não pertence ao mundo físico, totalmente ilusório. Então, Pedro, muito consciente disso, diz: esse Jesus vós o amais sem o terdes visto, credes nele sem o verdes ainda. Isso para vós é a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque começamos a conhecer a verdadeira realidade que está além das formas. E ele prossegue: porque vós estáis certos de obter, como preço da vossa fé, a salvação de vossas almas. Como eu disse, para o cristianismo, a fé já é a salvação e já é a garantia do despertar da consciência da salvação. Já é a justificação pela fé, a restauração através da fé. Esse é o caminho cristão. Claro, mais uma vez, nós podemos ficar aflitos, oh, eu não me iluminei, oh, esta vida é de ilusão, mas o cristianismo está dizendo, pela fé, você já chegou onde tinha que chegar. Se tiver que passar por algumas provações, alguns sofrimentos, já não importa mais como o ouro passa pelo fogo. E esse Cristo não pertence a esse mundo físico. Por misericórdia divina, o próprio Cristo se manifestou até mesmo neste mundo de ilusão, através de um nascimento. Para quê? Para resgatar os próprios filhos da própria ilusão. A misericórdia divina chega ao ponto de se manifestar no próprio mundo de ilusão, para resgatar as ovelhas perdidas. Mas meu reino não é deste mundo. Então, o cristão, pela fé, ele chega a essa verdade. E aí, se ele tiver que passar por provações, ele já não se importa tanto. Claro, não é agradável a ninguém, mas já não importa. Tudo passa. Então, prosseguindo, ele está dizendo, então, que essa alegria que nós obtemos como preço da vossa fé é a própria salvação das almas. Porque, em outras palavras, como filho pródigo, já decidimos voltar para a casa do Pai. Agora já não importa mais. Já estamos no caminho de volta. 10. Esta salvação tem sido objeto de investigações e das meditações dos profetas, que proferiam oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava,
e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Pedro nos diz que os profetas de todos os tempos já apontavam para a vinda do Messias. Por isso que na missa, muitas vezes, tem leituras do Antigo Testamento de profetas como Isaías. Por quê? O que há de importante é que eles apontam para o advento do Messias. E Pedro aqui nos esclarece que o próprio Espírito de Cristo estava presente nos profetas desde sempre. E por isso eles faziam profecia. É isso que Pedro está dizendo. Então, os profetas de todos os tempos conheciam, ainda de forma vaga e inconstante, esse Espírito de Cristo, mas como pressentimentos e profecias, pois é dito o Espírito de Cristo que neles estava. Ainda falando dos profetas, em 12 ele diz: foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós. Essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. O Evangelho é pregado pelo próprio Espírito Santo. Chegava a vós, eles pressentiam então que o plano de salvação era para todos. E esse Evangelho foi pregado da parte do Espírito Santo enviado do céu. E Pedro prossegue: revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Então, nós chegamos ao mais sublime de tudo, a revelação da salvação e a revelação do Cristo é imensamente superior a tudo. Os próprios anjos desejam contemplar. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram. Cantaram o quê? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos estão para servir o Cristo, até mesmo o arcanjo Gabriel, que veio preparar as coisas todas. Então, a verdade que até os anjos desejam contemplar. É isso que Pedro está nos falando. Muito bem. E os profetas, então, manifestavam tudo isso, mas não para si mesmos. Eles não tinham benefício nenhum por isso. E eles apontavam para a verdade, eles apontavam para o amor. Nesse ponto da aula, porque eu estou regravando porque deu problema técnico, Pereira me levantou uma questão assim muito interessante. Nós sabemos que Pedro era um homem assim um tanto rude. E, no entanto, a gente vai vendo aqui nessa carta não só uma profundidade inédita, que eu pessoalmente não vejo nem nas cartas de Paulo, mas também uma linguagem assim bastante sofisticada. E ele me perguntando isso, eu respondi o seguinte: bom, acredito que Pedro realmente tinha essas revelações, mas muito provavelmente era assessorado, ditava as cartas e assessorado por alguém que dava uma arrumada no texto. E Pereira me perguntou, mas ele não poderia receber isso da própria consciência? E aí eu respondi, claro que sim, porque o Evangelho de João foi todo escrito assim. Diferente dos evangelhos sinóticos, que contam o que eles viveram, o Evangelho de João foi totalmente escrito por inspiração. Palavras que um Jesus físico provavelmente jamais disse. Totalmente transmitido pela própria consciência divina. Então, pode ser o que está em questão aqui, devido à profundidade do que está sendo dito, sem dúvida que pode. Então, podem ser essas coisas todas ao mesmo tempo.
Bom, vamos prosseguir. 13. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Bom, cingi os vossos rins. Por que isso? Porque eles usavam aquelas túnicas largas e, quando precisava de ações práticas, eles prendiam a túnica com um cinto para não atrapalhar. Então, isso significa estejamos de prontidão. É isso que significa. Tá? Então, cingir os rins do vosso espírito, quer dizer, estejamos de prontidão espiritual, sede sóbrios, firmes de propósito, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. O termo certo seria mais se revelar. Né? Então, nós já somos salvos. E Jesus Cristo vai se revelar numa hora que ninguém sabe. 14. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. Então prestem atenção. A maneira de filhos obedientes, não voltem para trás com desejos ignorantes, que ele diz com toda clareza que nós tínhamos no tempo de nossa ignorância. É o termo que ele usou, o passado. Então não volte aos erros do tempo de ignorância. Nós não somos mais ignorantes. E não se trata de culpa do pecado, mas sim de ignorância. Vivíamos no estado de ignorância. Então, não nos é dado retornar ao estado de ignorância. Jesus disse à pecadora, sinceramente arrependida, vai e não peques mais. Mas também disse ao paralítico, vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Na possibilidade de voltar a errar, consciente do erro, aderir ao erro conscientemente. Se é que alguém pode aderir ao erro conscientemente, mas pode insistir no erro. 15. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as ações, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Levítico. Ou então, sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito, em Mateus. Então, Pedro conclama que nós honremos o divino dentro de nós e nos conclama a sermos santos em todas as ações. Isso é fácil? Claro que não. Nós somos humanos, nós temos um pé no humano, a carne é fraca, nós erramos. Porém, primeiro, Deus não está interessado nos nossos pecados, que são absolutamente insignificantes. Deus nos pede que perdoamos 70 vezes 7. Com muito mais razão, ele nos perdoa muito mais. Então, não se trata de ser santo em todas as coisas, não pecando e se punindo pelo pecado. O pecado, o sentimento do pecado e da punição do pecado pertence ao Antigo Testamento. Sede santos quer dizer, sede o que você é verdadeiramente. Então, perguntado Jesus sobre qual o maior dos mandamentos, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, sede santos como eu sou santo, significa amar a Deus. E Deus naturalmente toma o lugar e torna a nossa vida santa. Então não há necessidade de uma cultura de culpa, de pecados, porque Deus não está interessado nos pecados. Deus está interessado no único pecado, que é o pecado original, que é a separação de Deus, o senso de separação de Deus, por onde entrou a morte no mundo. Então Jesus Cristo na cruz veio dissolver a ilusão da morte. Muito bem, vamos prosseguir. 17.
Se invocais como Pai, aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Somos peregrinos. Se invocais como Pai, aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Aqui nós temos um problema. O Pai não faz distinção de pessoas. Isso fica muito claro nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro disse: Deus não faz acepção de pessoas, porque viu o Espírito Santo se derramando sobre os pagãos. No entanto, Pedro diz que Deus julga a cada um segundo as suas obras, coisa que Paulo diz também e que João diz também. Ou seja, eles não conseguiram se libertar totalmente do Antigo Testamento. Quem julga cada um segundo as suas obras não é Deus, é a lei do karma, é a própria consciência, enquanto projeção mental. Então, a humanidade proveniente do Antigo Testamento ainda não conseguia entender isso com clareza. Então, volta e meia, eles vêm numa imagem de Jesus julgando as ações e esse tipo de coisa. Isso é a lei do karma, que o homem antigo não sabia distinguir. E a lei do karma não é Deus, é a nossa própria consciência, como projeção mental. 18. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais. Então, repito. Então sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados de vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, aqui ele diz também uma coisa interessantíssima. Ele diz que não é por bens materiais que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E diz que essa vã maneira de viver recebemos por tradições de nossos pais. E o que ele quer dizer com isso? Que então a nossa maneira de viver, vã, ela é fruto de condicionamentos recebido por tradição de vossos pais, de condicionamentos de todas as espécies, sociais, religiosas, comportamentais, morais, etc. Condicionamentos de toda espécie que recebemos da tradição de nossos pais. Em outras palavras, é o que se chama preconceitos. Preconceitos. Então, ele está dizendo com toda clareza que nossa vã maneira de viver foi recebida por tradição de nossos pais. Em outras palavras, por condicionamento. Mas ele diz que a nossa vida não segue nada disso, segue o precioso sangue de Cristo. Que é o precioso sangue de Cristo? A dissolução da morte, a dissolução do pecado original. Pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor a vós. Aqui também ele diz surpreendentemente, ele surpreende o tempo todo nas coisas que ele diz. Então ele diz, pelo preciosíssimo sangue do Cristo, o Cordeiro imaculado sem defeito algum. Cordeiro imaculado sem defeito algum era o cordeiro que devia ser sacrificado na Páscoa, no Egito. O Cordeiro imaculado sem defeito nenhum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Então, no Evangelho de João, ele começa dizendo: no princípio era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Jesus Cristo.
E no Evangelho de João a gente vê com toda clareza que João nos diz que o Criador do mundo é Jesus Cristo. Por mais chocante que possa parecer, é exatamente isso que está escrito no Evangelho de João. O Criador do mundo é o próprio Verbo, é o próprio Cristo. Então, Pedro está dizendo aqui que o Cordeiro imaculado, sem defeito algum, foi predestinado antes da criação do mundo. Desde sempre, o plano de amor e de salvação existe. E que nos últimos tempos foi manifestado por amor a vós. Então, por amor ao ser humano, para resgatá-lo na vida de ilusão, então essa verdade foi revelada dentro do próprio mundo de ilusão. Muito bem, 22. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno e sincero. Em obediência à verdade, tende purificado as vossas almas. Purificado as almas para quê? Para praticar um amor fraterno e sincero. Então, um amor verdadeiro é fruto do coração puro. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente do fundo do coração. Pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus. Semente incorruptível, viva e eterna. Nós somos regenerados, restaurados pela palavra de Deus. Desde que aceitemos. Então, fomos restaurados por uma palavra, a palavra de Deus, a unidade que nos revela a nossa verdadeira natureza, uma só consciência. Por isso, amar ao próximo, porque o próximo sou eu. Então, Paulo agora cita Isaías. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. De muito além da impermanência da erva e da flor, vem a palavra da restauração da nossa verdadeira natureza, dissolvendo o pecado original, senso de separação de Deus. Bom, muito bem. Este é o primeiro capítulo da carta de João. E agora eu vou ler alguns versículos que têm relação com o que nós estudamos. Então, primeiro, João capítulo 8. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Lembrando que é a questão da consciência, da firmeza de propósito e não voltar atrás ao estado de ignorância. Não é culpa, consciência. João 5. Eis que estação, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Não aderir ao erro, honrar o divino dentro de si. Carta de Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois sabeis que a prova da vossa fé produz perseverança. Sobre a passagem que a gente dizia que podemos até passar por sofrimentos, mas já estamos salvos. Carta aos Hebreus. Procurai viver em paz com todos, em santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. É aquilo que eu falei, honra o divino dentro de si. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não se preocupar nem com pecado, nem com culpa, mas amar a Deus dentro de si. Mateus 5. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. E, finalmente, Atos 10. E Pedro, abrindo a boca, disse: Reconheço em verdade
que Deus não faz acepção de pessoas. Muito bem, assim encerramos o nosso estudo do primeiro capítulo da carta de João e retornamos então na semana que vem. Agradeço, agradeço, agradeço.